Olá pessoal do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer a história de Santo Estevão. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 26 de dezembro, depois do nascimento de Nosso Senhor. Pois bem, vamos para a sua história. Que Santo Estevão foi judeu não é objeto de disputa, pois ele mesmo confessa o parentesco em sua apologia ao povo. Porém, se foi hebreu de estirpe e descendente de Abraão, ou de avós estrangeiros, incorporados e criados naquela nação, havendo entrado nela como prosélitos, não é coisa averiguada. O nome de Estevão, que significa coroa, é indubitavelmente grego. Porém, o presbítero Luciano, na história do descobrimento de suas relíquias, e Basílio de Seluência, informa-nos que na tumba em Cafragamala se encontra gravado o nome de Sheliel, que significa também coroa, em hebraico moderno. Concede-se geralmente que foi um dos 72 discípulos de Jesus Cristo, porque imediatamente depois da vinda do Espírito Santo, encontramos-lo perfeitamente instruído na lei evangélica, dotado de dons extraordinários, tanto interiores como exteriores, com aquele Espírito Divino que se havia difundido. Havia pouco na igreja, e admiravelmente favorecida pelo poder de fazer milagres. A Igreja de Cristo aumentava, então visivelmente, e era ilustre pelo Espírito e pela prática de todas as virtudes, especialmente da caridade. Os fiéis viviam e se amavam uns aos outros, como irmãos e irmãs, só tinham uma alma e um só coração. Vem até aquela música na cabeça. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Resume um pouco dessa história. Vamos voltar. O amor e a caridade eram a alma comum que animava os corpos de todos os crentes. O rico vendia suas posses para socorrer os necessitados e depositava o dinheiro num tesouro comum, cujo cuidado estava confiado aos apóstolos. Para que se fizesse a distribuição adequada às urgências de cada um, só o céu está livre de toda ocasião de ofensa, e sendo o número de gregos convertidos muito grande, isto é, cristãos de países estrangeiros, que nasciam ou se criavam, onde se falava principalmente o grego, ou que ao menos eram gentios de nascimento. Embora prosélitos da região judaica, antes de abraçar a fé de Cristo, murmuravam contra os hebreus, queixando-se que suas viúvas ficavam abandonadas com aquela administração estranha dos bens. Os apóstolos, para colocar nisso pronto remédio, reuniram os fiéis e lhes disseram que não podiam abandonar a obrigação de pregar e as demais funções espirituais para atender às suas mesas. Recomendaram então que elegessem 7 homens de caráter justo e irrepreensível, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, que entendesse daquele manejo para ficarem eles livres das distrações e embaraços dos negócios terrenos e poderem com mais liberdade dedicar-se sem interrupção à oração, à pregação do Evangelho. Essa proposição foi sumamente agradável a toda a Assembleia, que imediatamente nomeou Santo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos esses nomes são gregos, pelo que creram alguns que a eleição foi feita por gregos, com o pensamento de apaziguar os rumores que seus compatriotas haviam levantado. Porém, era muito frequente os hebreus mudarem seus nomes para uma pronúncia grega, que tivesse o mesmo significado quando conversavam com gregos e romanos, aos quais parecia difícil a pronúncia de alguns nomes orientais. Estevão é chamado o primeiro entre os diáconos, como Pedro é o primeiro entre os apóstolos, de Santo Agostinho. Por isso Luciano o chama a ser diácono. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, os quais com uma oração impuseram suas mãos sobre eles, por cuja cerimônia receberam o Espírito Santo, para qualificá-los de ministros dos santos mistérios do nosso Senhor. Sua ordenação foi feita em virtude da missão, geral ou particular, dada por Cristo a seus apóstolos, para o estabelecimento de ministros subalternos ou levitas, designados ao serviço do altar. Santo Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos, manda os fiéis reverenciar os diáconos,
como prefeito de Deus e o chama ministro dos mistérios de Jesus Cristo. E em outra parte, ministros não da comida e da bebida, mas servos da igreja de Deus. Santo Estevão teve a primazia e a procedência dos novos diáconos eleitos pelos apóstolos. Com nota, São João Crisóstomo, e cheio do Espírito Santo, pregava e defendia a causa do cristianismo com intrépido fervor, confirmando sua doutrina com muitos milagres públicos, inquestionáveis. Multiplicava-se em Jerusalém os crentes, e obedecia à fé um número grande, ainda de sacerdotes. O distinguido zelo e sucesso de nosso santo diácono incitou a malícia e a inveja dos inimigos do Evangelho, que empregaram todas suas forças e astúcias contra ele. A conspiração que se formou pelos libertinos, ou aqueles que haviam sido levados cativos a Roma por Pompeu e obtiveram depois sua liberdade, os de Cirene, Lívia, Alexandria, Sicília e Ásia Menor, que tinham distintas sinagogas em Jerusalém. No começo, quiseram disputar com Santo Estevão, porém vendo-se incapaz de vencer por suas poucas forças e não poder resistir ao espírito e à sabedoria com que ele falava, subornaram falsos testemunhas para que o acusasse de blasfemo contra Moisés e contra Deus. Publicou-se o decreto do Sinédrio contra ele e conduziram-o naquele tribunal. Depois de lida a falta, Caifás, o sumo sacerdote, ordenou que se defendesse. Principalmente a acusação que se produzia contra ele era ter afirmado que o templo seria destruído, que os sacrifícios mosaicos já não passavam de símbolos e que não eram aceitáveis a Deus, por teres posto fim a Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. Deus dignou-se de fundir em seu rosto uma beleza radiante e um admirável resplendor enquanto esteve no grande conselho. E assim, os que estavam presentes acreditavam ter à sua frente um anjo. Conforme a licença que o Sinédrio lhe dera para falar em sua defesa, proferiu uma apologia, porém, de tal modo que veio a pregar animadamente a Cristo no próprio Sinédrio. Fez ver que Abraão, pai e fundador da nação deles, fora justificado e recebera grandes favores de Deus fora do templo, que Moisés recebera ordens para erigir um tabernáculo, porém, anunciando uma nova lei em um Messias, que embora Salomão tivesse erguido o templo, isso não obrigava a imaginar que Deus estivesse circunscrito ou reduzido às coisas feitas por nossas mãos, e que o templo e a lei mosaica eram coisas temporárias e haviam de deixar seu lugar às instruções mais excelentes introduzidas pelo Deus Filho encarnado. O Marte acrescentou que tudo isso se cumprira com o Pai Eterno, enviando o Messias, porém, que eles eram como seus antepassados. Haviam tirado a vida de muitos profetas, os quais anunciaram o Cristo. Assim, eles o mataram e o ofenderam em sua própria pessoa. E por último, que embora houvesse recebido a lei por mistério dos anjos, não haviam lhe obedecido. Esta animosa censura os feriu até o íntimo do coração e os incitou a tão desmedido furor que rangiu os dentes em direção ao santo Marte, com todos os sintomas de um surto furioso. O santo, muito pouco atento ao que abaixo sucedia, tinha seu coração e seus olhos erguidos a objetos mais altos e cheio do Espírito Santo. Olhando constantemente o céu, ouviu-o aberto e contemplou o divino Salvador sentado à direita do Pai, disposto a proteger e receber a coroa a seu servo. Com essa visão, Estevão ficou arrebatado de êxtase. Sua alma sentiu uma renovada coragem e um desejo impaciente de chegar àquelas delícias que se haviam manifestado em vislumbre. Seu coração repousava de alegria, e no meio de seu gozo, não podendo conter a língua para manifestar tamanho júbilo, mesmo em meio ao ataque de seus inimigos, disse: Olhai, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita de Deus. Quando mais distante está o auxílio humano, mais próximas estão as consolações do céu. É nessas ocasiões que devemos permanecer fixos em Deus, em uma constante confiança, em um desprendimento perfeito das coisas terrestres. Enquanto conservamos delas alguma inclinação, não teremos tocado a perfeição dos santos. Os judeus se manifestavam de modo cada vez mais duro e obstinado, irados ao máximo por ouvir falar daquele modo santo, chamando de blasfemo,
resolveram tratar de tirar-lhe a vida, sem mais processos ou formalidades judiciais. Com o furor de seu zelo, indiscreto e cego, não esperaram qualquer sentença ou decreto do imperador romano, sem o qual nenhum deles poderia ser condenado à morte legalmente. Porém, fechando os ouvidos a toda desculpa sobre as supostas blasfêmias, lançaram-no tumultuosamente para fora da cidade, e com uma chuva de pedras começaram a saciar sua ira. As testemunhas que, segundo a lei levítica, deveriam precipitar a execução nos casos capitais, deixaram suas vestes aos pés de Saulo, que por esse modo teve alguma parte no crime dos outros. Entretanto, o santo Marte orava dizendo: Senhor Jesus, recebei meu espírito. E, colocando-se de joelhos, exclamou em voz alta e com grande fervor: Senhor, não lhe pedis conta desse pecado. E ao dizer isso, dormiu no Senhor. Expressão utilizada elegantemente pelo Espírito Santo para manifestar a doçura da morte do justo, que vem a ser como um descanso depois das fadigas da vida, um porto seguro após os riscos da tormenta do mundo e uma porta para a vida eterna. Santo Agostinho e outros santos padres não duvidam que a eminente conversão de São Paulo foi fruto das orações do proto-Marte em seus últimos suspiros e veio a ser prova do muito que pôde aquele santo nos céus. A edificação e as vantagens que a Igreja recebeu com o martírio desse santo Marte compensaram o padecimento de perdê-lo. Certos devotos obtiveram ordem para enterrá-lo de um modo decente e derramaram sobre ele abundante pranto, embora sua morte tivesse sido em seu maior triunfo e seu prêmio incomparável. O presbítero Luciano, que conta o modo milagroso do descobrimento de suas relíquias no século V, nos diz que estavam depositadas a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Santo Estevão parece ter padecido quase os fins do mesmo ano em que Cristo foi crucificado. Em toda a vida de nosso divino Redentor, temos o modelo mais perfeito de mansidão. Durante seu ministério, sofreu pacientemente as fraquezas, ignorâncias e preocupações de alguns, a perversidade, a inveja, a malícia de outros, a ingratidão de seus amigos, a soberba, a insolência de seus inimigos. Quão admirável foi sempre e paciente silêncio que teve em todos os tribunais de justiça, no decurso de toda a sua paixão. Quanto não confirmou o exemplo que nos deu, lançando seu último alento na cruz, com uma oração fervorosa pelos mesmos que o crucificavam? Quantas vezes e com que ardor nos encarregou da prática dessa virtude, da mansidão, expressando sua indispensável obrigação a seus inexprimíveis benefícios. Santo Estevão herdou com maior perfeição esse espírito, à medida que se viu mais ou menos favorecidos da plenitude do Espírito Santo. Ninguém que é apaixonado que não perdoa, que é vingativo, pode ser discípulo de Cristo. Em vão se jactam no nome de cristãos. Na caridade, na mansidão, na humildade, consiste o espírito do cristianismo. E pouca coisa pode haver que desonre tanto a religião, quanto o espírito contrário, naqueles que fazem profissão da piedade. Pois bem, meus amigos e amigas, para não delongar mais essa incrível história desse santo, vamos rezar, pedindo a intercessão de Santo Estevão, como da bem-aventurada Virgem Maria, para que nessa pandemia possa nos livrar, a nós, nossas famílias e todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.